Fala pessoal, aqui é o professor João Neto de volta com vocês para a gente dar continuidade na nossa revisão sobre população. Na aula passada a gente falou sobre população absoluta, população relativa, falamos sobre densidade demográfica, características populoso e povoado, e hoje a gente vai seguir com alguns conceitos importantes, algumas definições que sempre caem em vestibular, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, inclusive no material que eu estou mostrando aqui em tela, que eu já passei para vocês, ele traz a definição de taxa de natalidade e taxa de mortalidade através de uma fórmula, tá? Por quê? Porque, assim, a gente não pode confundir taxa de natalidade, né, com números de nascimento, com a quantidade de pessoas que nasceu, e taxa de mortalidade com a quantidade de pessoas que morreram. Então, são dados diferentes, tá? Então, a taxa de natalidade é uma taxa que se calcula de quantas pessoas nasceram a cada 1.000 habitantes, tá? E a de mortalidade também. Por isso que a unidade que a gente utiliza nessas taxas, né, a gente chama por 1.000. Então, quando você tem, por exemplo, uma taxa que é de natalidade de 5 por 1.000, é que a cada grupo de 1.000 pessoas nasceram 5, tá? E o que caracteriza essa taxa, essa unidade de por 1.000? O que é que ela difere da porcentagem? Se vocês observarem aqui, a gente vai ver que do lado do número 1.000, a gente vai ter o porcento, né, bolinha em cima, a barra, bolinha embaixo, e do lado da bola de baixo tem uma outra bolinha, são duas bolinhas. Então, é essa unidade que caracteriza por 1.000. Então, toda vez que vocês virem esse tipo de unidade, está mostrando que é cada grupo de 1.000, diferente do percentual, que é cada grupo de 100. Tá? Então, quando eu quero calcular a taxa de natalidade, eu pego o número de nascimentos de uma região, multiplico por 1.000 e divido pela população total. Tá? Então, eu vou ter a taxa de natalidade. E a de mortalidade da mesma forma. Só que ao invés de pegar o número de nascimentos, eu pego o número de mortes. Multiplico por 1.000 e dividido pela população total. Fazendo isso, você vai ter a taxa de natalidade local e a taxa de mortalidade. Existe um outro termozinho que a gente chama de crescimento vegetativo. Tá? O crescimento vegetativo é uma taxa que se mede por 1.000 quanto aquela população cresceu, levando em consideração apenas a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, é simples, a gente costuma dizer que o crescimento vegetativo ou crescimento natural da população, ela é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Lembrando que, se toda vez essa taxa ela der positiva, ou seja, se o crescimento, se a taxa de natalidade for 5 e a taxa de mortalidade 3, nós vamos ter 2. Então, quer dizer que foi um crescimento positivo. A população teve um crescimento vegetativo de 2 por 1.000, tá? Mas essa taxa ela pode ser negativa também, tá? Se a taxa de natalidade ela for menor do que a taxa de mortalidade, no final ela vai dar negativo. Quer dizer que a população, ao invés de aumentar, ela diminuiu. Então, esses dois indicadores, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, servem basicamente para a gente saber se houve um crescimento vegetativo ou não, tá certo? Lembrando que essa é uma das formas para a gente saber se houve crescimento ou não. Tá? A outra forma é a gente fazer uma análise da quantidade de pessoas que entraram e saíram no país, tá certo? Pode haver um crescimento vegetativo positivo, mas de repente houve algum tipo de situação no país, como uma guerra ou uma pandemia que fosse específica em um país só, e muita gente migrasse para outro país. No final das contas, mesmo havendo um crescimento vegetativo, a população diminuiria. Então, toda vez que a gente vai analisar se houve aumento ou não de população, a gente utiliza esses dois indicadores, o crescimento vegetativo e as taxas de imigração, entrada e saída de pessoas.
tá bom? Aqui embaixo, ainda em termos de definição, a gente tem a chamada taxa de fecundidade, né? A taxa de fecundidade ela serve para avaliar a quantidade de filhos por mulher, tá? Quando a gente fala assim por mulher, é mulher em idade fértil, ou seja, que pode procriar. E a gente leva em consideração de 15 a 45 anos. Ah, professor, mas eu já vi meninas de 14 anos ter filho e mulheres de 50. Sim, mas a média é essa, tá bom? A mortalidade infantil é um outro dado que a gente vai ouvir muito falar, também é calculado por 1.000, tá? A unidade é por 1.000. Então, é uma taxa que se calcula a quantidade de crianças que nasceram e morreram antes de completar um ano. Então, só entra na estatística de mortalidade infantil a mortalidade de crianças até um ano. Após isso, não entra mais, tá? A criança morreu com 4 ou 5 anos, então, apesar de ser criança, ela não entra nessa estatística. Outro termo bastante utilizado é a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É a quantidade de anos que se espera viver, tá? Quanto maior a expectativa de vida, melhor vai ser a qualidade de vida naquele país. E se leva em consideração vários aspectos: alimentação, rede hospitalar, acesso ao emprego, né, porque emprego gera renda, e renda, a possibilidade de você ter uma boa alimentação, acesso a tudo isso que a gente está falando, tá? Então, quanto maior a qualidade de vida, maior vai ser a expectativa de vida. Lembrando que todas essa taxa de expectativa de vida, quantidade de anos, é uma média. Às vezes a pessoa pode morrer antes e às vezes pode morrer depois, tá? Eu já tinha falado aqui que o crescimento vegetativo, ele também é conhecido como crescimento vertical, que é a diferença de nascimento e mortes. O horizontal tem a ver com a entrada e saída de imigrantes, né? E bônus demográfico, situação em que a população ativa com potencial de ocupar trabalho, tá certo? E o mercado consumidor supera os inativos, crianças e idosos, ok? Então, para você analisar o crescimento total, o crescimento vegetativo e o saldo migratório, que eu já falei, né? E aqui tem um outro termo também que é bastante utilizado, esse aqui cai muito em vestibular, que é a chamada transição demográfica. Vamos lá, para vocês tentarem entender. Quando a gente pega a população dos países, a gente basicamente divide os países, né, em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Antigamente, a gente utilizava o termo subdesenvolvido. Hoje em dia, a gente não utiliza mais. No passado, quando o país ele era subdesenvolvido, ele tinha uma característica muito peculiar: alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Então, a pirâmide etária era é basicamente um triângulo, né? Um triângulo com a base maior e a ponta menor, o pico, né? Hoje em dia, mesmo os países em desenvolvimento, ele já possui características diferentes, tá? Porque, por exemplo, a gente vai analisar o Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento, porém, se a gente pegar a pirâmide etária, né, analisando a classificação de idades, a gente vai ver que a pirâmide etária brasileira ela parece muito mais com países desenvolvidos do que os países subdesenvolvidos típicos, né? Porque a evolução econômica, o desenvolvimento industrial, ela puxou as características da população a ter uma semelhança mais próximas com os países em desenvolvimento. Mas, para a gente fazer análise de pirâmides etárias e tal, isso é uma outra aula. O que interessa para a gente saber é o seguinte: o país subdesenvolvido ele tem características de alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Nasce muita gente e morre muita gente também, e a qualidade de vida é baixa. E o país desenvolvido é o contrário, ele tem baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, né? E uma boa qualidade de vida. Então, a gente costuma dizer, tá,
que a transição demográfica em um país acontece quando ele sai dessas características de subdesenvolvimento, né, e passa para as características de país desenvolvido, tá certo? Então, essa mudança de comportamento da população relacionada à taxa de natalidade e mortalidade, ela muda e, com isso, ocorre a chamada transição demográfica. Tá certo, pessoal? Deixa eu passar aqui adiante agora. A gente tem aqui duas atividades para a gente tentar responder, tá? A primeira diz o seguinte: a expressão, também chamada de população relativa. Gente, pela aula que eu dei na semana passada, eu poderia parar aqui que já conseguiria resolver. E vocês se lembram que eu falei para vocês o seguinte, que a população relativa, né, ela é também chamada de densidade demográfica. Quando você pega e calcula a população pela área, você vai ter a chamada densidade demográfica ou população relativa. Mas vamos continuar a questão aqui para a gente ter certeza. Refere-se à proporção entre a quantidade de pessoas presentes em um lado do território em relação à área que ocupa. Olha aí, agora, né, a gente vai ter a certeza mesmo. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorre casos de vazios territoriais. Assinale qual é a alternativa que preenche corretamente a lacuna indicada no texto. Tá? Então, resposta correta aí, letra B, densidade demográfica. Ok? A segunda questão, ela trata sobre população economicamente ativa. Professor, o que é isso? Você não falou. Então, vamos lá. Uma das formas da gente classificar a população de um país ou de um determinado lugar está relacionado pela sua ocupação, tá? A gente divide basicamente em 3 grupos: população ativa, população inativa e a população economicamente ativa, tá? Qual é a diferença? Então, vamos lá. População ativa é toda parcela da população que trabalha ou está à procura de um emprego, tá? Observe o seguinte, que aqui entra as pessoas que estão trabalhando e até o desempregado. Ou seja, é a parcela da população com aptidão ao trabalho, mesmo os desempregados, certo? Só não entra aqui estudantes, idosos e as pessoas que não querem trabalhar, que não estão trabalhando, ok? E a população inativa? São todas aquelas, toda a parcela da população que não exerce atividade remunerada, tá? Por que é importante a gente utilizar esse termo atividade remunerada? Porque veja o seguinte, se eu disser assim, é a parcela da população que não trabalha. A dona de casa, ela trabalha? Trabalha, né? Ela faz a atividade dela dentro de casa. Porém, ela está dentro da população inativa, porque ela não ganha para fazer isso, tá certo? Então, assim, o X da questão é atividade remunerada e não trabalho ou não trabalho, tá bom? Então, população inativa é toda a parcela da população que não exerce atividade remunerada. Aí a gente pode botar os aposentados, estudantes, dona de casa. Ah, professor, mas o aposentado não ganha? Sim, o aposentado ele ganha uma pensão, mas não é pelo trabalho que ele realiza. Ele ganha a aposentadoria dele ou a pensão dele por um direito adquirido, por ter trabalhado muito tempo e a partir daí ter o direito de se aposentar e continuar recebendo, ou por ter algum problema de saúde, por isso recebe algum benefício, tá bom? E aí a gente entra na população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa é a que normalmente o pessoal confunde com ativa, tá? Observe que a população ativa, as pessoas trabalham,
faz parte de quem trabalha, quem está procurando emprego, tá? E a população economicamente ativa, não. É exatamente aquelas pessoas que estão trabalhando efetivamente, ok? E, normalmente, se enquadra nisso aí as pessoas que estão trabalhando de forma, vamos dizer assim, legal, com carteira assinada, ou então através de uma empresa prestando serviço, hoje com a MEI. Então, esse pessoal que trabalha de forma regular e legalizada fazem parte da PEA, População Economicamente Ativa. Tá? Professor, e aquelas pessoas, né, que trabalham, mas de maneira, vamos dizer assim, fora da regulamentação, né? Ou seja, não tem direitos e nem deveres. A economicamente ativas são aquelas pessoas que têm direitos e deveres, tá? E aquelas pessoas que não trabalham, aliás, que trabalham, mas sem essa regulamentação, né? São aqueles chamados ambulantes, né? São chamados aqueles prestadores de serviços que não têm registro nenhum, tá? Então, esse aí faz parte de uma outra categoria, tá bom? Não entra nessa daí. Essa daí é só quem trabalha de maneira regular, ok? Então, vamos lá responder essa segunda questão. Diz o seguinte: a primeira queda da população ativa em 10 anos preocupa a demógrafos chineses, né? Está falando sobre a questão da China, relacionada às pessoas que podem trabalhar, a mão de obra, na China. Em 10 anos, ela houve uma redução. Então, ele diz o seguinte, ó, a porcentagem da população economicamente da China caiu 1/10 em 2011 em relação a 2010, de 74,5 para 74,4. É uma redução que, por ser a primeira em 10 anos, despertou preocupação em demógrafos e economistas da segunda maior economia do mundo. Tá? Aí ele coloca aqui, né, a Opera Mundi, a fonte, do 20 de janeiro de 2012, disponível no site e tal. Aí ele coloca, sobre a população economicamente ativa, a PEA, assinale o que for correto. A preocupação dos chineses com a população economicamente ativa está no fato de essa ser a parcela da população responsável pela manutenção das taxas de natalidade. Observe aí que ele linkou as pessoas que trabalham com a responsabilidade da taxa de natalidade. Vamos ver os seguintes. A população economicamente ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, parcela da população que trabalha ou que procura emprego. Tá? Observe que essa definição ela seria para a população ativa, não economicamente ativa, certo? Economicamente ativa é só que está trabalhando, quem procura emprego, não. Os aposentados formam a parcela mais importante da PEA, pois os valores recebidos em aposentadoria são importantes para dinamizar a economia. Né? Então, observe que aposentado ele recebe direito, não salário. A PEA equivale ao número de pessoas que consomem ativamente e ajudam, assim, a movimentar a economia. Correto essa letra D. Então, a população economicamente ativa equivale ao número de pessoas que consomem ativamente, ou seja, quem está trabalhando e que está recebendo dinheiro, né, vai ter a possibilidade de consumir e movimentar a economia, porque o desempregado não, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D de dado, ok? Então, veja o seguinte, na próxima aula nossa, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre migrações. Definição de imigrante, migração interna, externa, os principais tipos de movimentos, tá? Para a gente finalizar essa primeira parte da revisão, ok? Abraço e até mais.